plagiei, tem... Bom, o caso da denúncia contra o ator Jonathan Majors acabou de passar por uma reviravolta gigante. Isso é uma notícia que a polícia americana tem provas para prender a mulher que acusou o Jonathan Majors de agressão. O que tá acontecendo? Que provas são essas? Vem comigo que essa bomba tá para explodir. Eu vou te explicar tudo agora, inclusive o que pode afetar na carreira dele pro cinema. Vamos ver. Peter aqui. Bom, parece coisa de filme, mas não é, né? Sempre parece coisa de filme, mas não é. Todo mundo lembra que há poucos meses atrás o ator que faz o Kang, né? O Jonathan Majors, ele foi acusado de agredir a namorada dele, a Grace Jabbari. Esse caso, ele colocou uma bomba na imprensa, a indústria de entretenimento inteiro mirou pra isso. Deu um spot gigante em cima do Jonathan Majors, porque ele era o foco, ele era o grande antagonista. Ele é o grande antagonista dessa nova fase da Marvel. O Jonathan Majors, ele foi indiciado, ele foi detido poucas horas depois que o caso aconteceu, e aí logo de imediato a reputação dele foi colocada em xeque. Você já viu esse filme? Você já viu esse filme antes? Bom, enfim. Aí com isso as investigações começaram a todo vapor, como tem que ser, lógico. Mas mesmo antes do veredito do juiz, várias consequências começaram a recair sobre ele, sobre o Jonathan. Afinal de contas, nenhuma empresa que se preze quer estar relacionada a uma figura que comete crime, que pratica violência doméstica, entende? Mas agora o jogo parece que virou. A polícia de Nova York divulgou que tem provas de que essa mulher, a Grace Jabbari, na verdade foi a verdadeira agressora. Ela que foi culpada, só que ela inverteu. Sabe, todas as provas seriam suficientes para prender ela. É o que a própria polícia está dizendo. Já pensou nisso? Olha o plot twist. Vem ver de perto mais um capítulo desse caso. Que provas são essas, né? O que pode acontecer daqui pra frente? E você tá preso? Tá preso nas correntes do seu trabalho? Tá trabalhando sem parar e não consegue ver nenhuma luz no fim do túnel? Você percebe que o salário não aumenta, você percebe que não dá pra pagar as contas, mal paga as contas. Isso é uma prisão, cara, isso é uma prisão. Você não consegue viajar pra onde você quer, você não consegue curtir a vida, vai passando. A tua fase nesse plano que a gente tá aqui vai ser uma prisão pra sempre. Você pode sair disso, cara, como eu saí. Eu tenho realmente a liberdade real. Para isso eu quero te convidar para a maratona YouTube Fábrica de Liberdade, que vai começar dia 18 de julho, totalmente grátis. 3 aulões, onde eu vou te dar o passo a passo, Ctrl+C, Ctrl+V, para você ter o teu negócio aqui dentro, mesmo sem aparecer. Você não precisa gravar nada aparecendo, é bem simples, qualquer um pode ter. Muita gente está fazendo, muita gente já colocou o YouTube como principal negócio das suas vidas, atingindo já a liberdade. Então eu quero isso para você também, o link tá aqui embaixo, é totalmente grátis. Garante a sua vaga e a gente se vê dia 18. Bora libertar essas correntes aí, vamos lá, galera. Bom, as novas informações sobre esse caso foram divulgadas no jornal The New York Times. E de acordo com a matéria, a polícia tem provas de que o caso de agressão é o inverso do que foi contado no começo. Isso quer dizer que o ator Jonathan Majors não seria o vilão, mas a verdadeira vítima da situação. Bom, vamos recapitular rapidinho o que aconteceu até agora, só para vocês entenderem. No dia 25 de março desse ano, o ator Jonathan Majors, ele foi preso em Nova York, acusado de agredir a companheira dele, a Grace Jabbari. A polícia foi chamada, ele foi detido e foi liberado horas depois. Mas de cara já virou processo. E caso fosse confirmado, o Jonathan poderia pegar até 1 ano de prisão. Mas desde o início, o Jonathan Majors, ele negava com todas as forças que ele tinha agredido a mulher. E aí, logo que o processo começou a andar, a advogada do Jonathan Majors afirmava com todas as letras que as acusações eram falsas e que foi ela que agrediu o Jonathan. Essa advogada, Priya Chaudhry, ela tem afirmado que toda a confusão com a polícia teria começado por causa de uma crise emocional dessa mulher. Bom, agora essa advogada tem reunido aí uma série de provas que comprovariam a inocência do Jonathan Majors e ainda poderiam contribuir para a prisão dela, da Grace Jabbari. Percebe como é um plot twist? Realmente, é 180. E quais são as evidências que ela tem, Peter? Bom, as evidências são imagens de vídeo do táxi onde a briga aconteceu. Vídeo! Tem mais, o testemunho do próprio taxista e outras pessoas que estiveram presentes naquela noite. E o mais importante, 2 declarações escritas da própria Grace Jabbari, que é a suposta vítima, negando as agressões. Então vamos ver os indícios, ok? No dia 21 de junho, quase um mês depois do início de tudo, o Jonathan Majors entrou numa delegacia de Chinatown e contou pra polícia a versão dele da história. Ele disse lá que a namorada estava alcoolizada, estava histérica naquele dia, que agrediu fisicamente ele de várias formas, chegando até a causar sangramento. E é uma situação que ninguém imagina de cara, percebe? Tipo, um cara daquele tamanho, um brucutu daquele sendo ferido por uma mulher. Mas, segundo ele, foi isso que aconteceu. Além disso, a equipe de defesa do ator conseguiu várias imagens também que comprovariam o comportamento descontrolado da Grace naquela noite. Então, ou seja, mais provas. Depois da briga no táxi, ela foi pra uma balada e agiu normalmente, entende? Ela teve a briga no táxi, ela teria tido a briga no táxi, e aí foi pra uma balada e agiu normalmente. Depois ela invadiu o apartamento do Jonathan e passou mal.
Olha a ordem das coisas. Ele encontrou ela caída em casa e ele mesmo chamou o socorro. Daí os socorristas viram a mulher naquele estado lá e chamaram a polícia. Foi aí que a coisa desandou, exatamente a partir desse ponto. Mas é aí que vem a bomba. Uma das provas mais importantes foram prints de mensagens que teriam sido trocadas entre o Jonathan e a Grace. Olha só o que a própria Grace escreveu para o Jonathan no dia que ele foi preso. Abre aspas. Por favor, me diga se você está bem quando receber isso. Eles me garantiram que você não será acusado. Eles disseram que tiveram que te prender como parte do protocolo quando viram os machucados em mim. E eles sabiam que tínhamos tido uma briga. Estou tão brava por eles terem feito isso. Eu sinto muito que você esteja nessa posição. Vou garantir que nada aconteça envolvendo isso. Eu contei pra eles que foi minha culpa por tentar agarrar o seu telefone. Eu acabei de sair do hospital. Me ligue quando sair. Eu te amo. 3h30 depois, ela mandou mais uma mensagem pro Jonathan. Assim, ó, abre aspas. Eles acabaram de ligar de novo pra ver como eu estava. E eu reiterei como isso não foi um ataque. E eles não têm a minha bênção sobre nenhuma acusação feita. Eu li o papel que eles me deram sobre ter agarrado o pescoço e eu disse prontamente que isso não ocorreu e deveria ser removido imediatamente. O juiz definitivamente será informado disso. Ela garantiu isso pra mim. Eu sei que você tem a melhor equipe e não há nada com que se preocupar. Só quero que saiba que eu estou fazendo tudo o que posso. Eu também disse pra contarem pro juiz que ele sabia que a origem da ligação tinha a ver comigo desmaiando e a sua preocupação como meu parceiro devido à nossa comunicação anterior. Não há com que se preocupar. Ele me prometeu que tudo será retransmitido. Fecha aspas. Galera, como eu sempre digo, a gente não pode fazer julgamento antecipado, não dá. Quem tem competência para fazer isso, quem tem que fazer isso é o juiz. E ele tá fazendo. O que a gente faz é se informar e refletir sobre as coisas. Mas com essas evidências, parece que agora vai ficar cada vez mais difícil para a equipe da Grace sustentar a acusação contra o Jonathan, concorda? Pô, as mensagens são muito diretas, são muito fáceis de interpretar. Ela tirou toda a culpa dele. Fora isso, uma segunda delegacia do Departamento de Polícia de Nova York está envolvida nessa investigação. É uma delegacia que fica responsável pela região onde o Jonathan Majors mora. E tanto o Departamento de Polícia que está com esse processo de agressão contra o Jonathan quanto o departamento da região onde ele mora, os dois têm evidências para prender a Grace Jabbery. E eles abriram o que é chamado de iCard, ou cartão de incidente. Esse iCard é um documento eletrônico que manda os policiais para levar a Grace sob custódia, pelo menos para interrogatório. Foi o que aconteceu com o Jonathan no dia do incidente, percebe? Agora o jogo tá virando. Mas esse departamento de polícia, né, da região dele, onde o Jonathan mora, ficou meio relutante em levar à frente esse lance aí do iCard contra a Grace. Então o iCard ele foi desativado, pelo menos por enquanto. Ou seja, contra ela foi desativado, ok? Mas sendo culpado ou inocente, o estrago já foi feito na carreira do Jonathan. É isso que vocês têm que entender. Se vocês lembrarem dos vídeos anteriores que eu fiz, ele teve vários contratos cancelados. Ele tinha feito uma campanha publicitária de recrutamento do exército americano, foi tirada do ar depois dessas acusações. Cara, eu não vejo nenhum sentido nisso, sabe? Enfim, por que eu falo que não tem sentido nisso? Porque eu acho que tinha que ser aquela premissa da lei dos Estados Unidos, né? Uma pessoa inocente até que se prove o contrário. Mas não adianta, né, cara? O tribunal de júri da internet julgou ele e condenou ele. Sem nenhuma prova, entende? E acabou de tudo. Quando a gente faz isso, quando o ser humano faz isso contra outra pessoa, quando julga sem ter provas, destrói a vida de um ser humano completamente. Eu conheço casos até de gente que foi assassinado. Né? A pessoa falou assim, olha, esse cara aí fez isso, cometeu esse crime contra aquela pessoa. Os caras vão lá, matam ele, desculpa, errei. Acontece isso, ok? Então o Jonathan Majors perdeu uma série de trabalhos, né? Como ia acontecer normalmente. Ele também foi dispensado da agência que ele era contratado. Ele era convidado da Grife Valentino pro Met Gala e não pôde mais ir, negar a presença dele. E ele também foi dispensado do elenco do filme The Man in My Basement, né, com William Dafoe. E também foi tirado de uma propaganda do time de beisebol Texas Rangers. Sem contar que o futuro do Kang ficou por um fio na Marvel. A gente não sabe nem se vai ter futuro, né? Porque a Marvel não gosta de ser... A Marvel, Disney, né? Não vai querer vínculo com esse tipo de coisa, né? O Kang, ele é o grande vilão da saga do multiverso. E mesmo que o Jonathan continue com o papel nos filmes da Marvel, já tinha começado um murmurinho sobre ele ser demitido do CM. Já tá rolando isso aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o dedo e fala assim, ele é culpado sem prova. Você detona a vida de uma pessoa, não de uma pessoa, mas de toda uma galera em volta dessa pessoa, equipes, famílias, você percebe? Não é só o Jonathan Majors, que o tribunal da internet culpando ele, pressionando marcas, prejudicou muito mais gente, né? A família dele, enfim, os entes, os amigos, o trabalho dele, a carreira dele futura. Porque isso é difícil curar, galera. Vou te falar, é difícil curar.
Mesma coisa pra mulher. Não tem nem como julgar a mulher, ainda não saiu, não tem prova ainda, né? Vamos ver a hora que o juiz bater o martelo. Aí sim a gente fala, porra, fulano merece, fulana merece, né? Quando todo o processo continua rolando, a gente fica aqui acompanhando de perto as notícias. As investigações continuam e o julgamento do Jonathan tá marcado para agosto. E fica a reflexão com a gente, né? Mais uma vez, como foi o caso do Johnny Depp no ano passado. A opinião pública pode destruir a reputação dos artistas injustamente. Então tá aí, mais uma vez, um caso escancarado pra gente aprender a não tirar conclusões precipitadas. Não esquece, deixei aqui embaixo o link pra você participar de graça da Maratona YouTube Fábrica de Liberdade. Não deixa passar essa oportunidade. Você vai ficar preso até quando? Até quando você vai ficar feliz com a certeza de você não saber o dia de amanhã? Você vai ser demitido, você vai conseguir emprego, seu salário vai pagar a tua conta. É isso que eu quero tirar de você, essa incerteza. Quero te dar a segurança de você poder alcançar a liberdade. Vai depender muito de você. Aqui embaixo o link, te espero lá. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre conversando de assuntos nerdísticos, né? Às vezes alguns legais, outros nem tanto, né? Mas a gente tá aqui pra conversar sobre tudo. Obrigado de coração, galera, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!